Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 comportamentos que demonstram que seu filho precisa urgente aprender sobre dinheiro. Eu sempre falo que educação financeira é mais sobre hábito e comportamento do que sobre matemática. Então hoje eu vou trazer 5 comportamentos que são sinais de alerta. Fica até o final do vídeo para você conhecer os 5. Vem comigo! Bom, o que eu mais recebo desde que eu comecei o trabalho aqui no Poderoso Cofrinho, mensagens de mães e pais que falam: ai, meu filho pede para comprar tudo que ele vê, o meu filho se frustra muito fácil, ele não sabe lidar com a frustração, compra alguma coisa, perde o interesse muito rápido, acho que meu filho tá virando consumista. Todos esses hábitos que são comuns à infância, que são comuns a quase todas as crianças com quem a gente convive, pelo menos um deles você já deve ter visto aí com seu filho ou com alguma criança com quem você convive. Antes de eu trazer aqui o aspecto da educação financeira, vamos uma bronca. A gente que é mãe e pai, a gente tem a tendência de interpretar qualquer comportamento negativo do nosso filho como uma afronta e aí culpabiliza a criança. Ou então como um atestado de péssima mãe, de péssimo pai. E aí a culpa você traz pra si. Ai, meu filho tá agindo dessa forma. É porque eu sou consumista, é por isso que ele tá agindo dessa forma. Quando a gente vai pro lado da culpa, a gente não consegue mudar a realidade, a gente não consegue agir. A culpa é paralisante. Vamos parar de culpar a criança, vamos parar de se culpar e vamos entender cada comportamento como um sinal. Um comportamento nada mais é do que comunicação. Se eu me comporto de determinada maneira, eu quero dizer algo com esse comportamento, mesmo que isso não seja consciente. E é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, primeiro ponto, para de se culpar, para de culpar a criança. E agora vamos ver quais são esses 5 comportamentos que, no fundo, a criança tá gritando, pedindo por educação financeira e você não tá sabendo ler. Primeiro comportamento, a criança que pede para comprar tudo que vê. Ah, Clarice, é um problema? Você já disse em outros vídeos que principalmente as crianças pequenas, a tendência delas é pedir por tudo, porque elas querem experimentar, elas querem manusear, elas compreendem o mundo por meio do concreto. Pedir para comprar tudo que vê, de início, não é um problema. Mas se não for trabalhado, é um indicativo de que a criança não compreendeu para que serve o dinheiro. A criança não entendeu o que é limite. A criança não entendeu que antes de comprar alguma coisa, eu preciso planejar, eu preciso saber se pode, eu preciso combinar com meus pais, eu preciso saber se eu tenho dinheiro para isso, eu preciso trabalhar, eu preciso abrir mão de algumas coisas. Então a criança que pede para comprar tudo que vê insistentemente e o pai e a mãe, que ao ver esse comportamento não conduz diálogos a respeito dele, tá deixando de educar financeiramente. Então esse é um sinal muito importante. E como a gente faz? Enriquecendo o repertório da criança. Quando a gente vê um comportamento desafiador e um comportamento que tá levando aí para uma educação financeira que não é legal, a gente vai fazer o quê? Enriquecer repertório. A criança que fica pedindo para comprar tudo o tempo todo, falta para ela consciência sobre limites e sobre necessidades, o que é necessário, o que é supérfluo, o que ela realmente precisa. Aqui, gente, ó, o valor das coisas, tá? Já cansei de falar desse livro. Esse livro que é desde a primeiríssima infância, a gente vai trazer justamente essa questão do consumo. Como a gente enriquece o repertório da criança? Dando oportunidade para ela de lidar com situações em que haverão limites, em que haverá limites, né? Em que haverá escolhas, em que ela vai ter que entender se o que ela está pedindo é uma necessidade, um desejo, é supérfluo, é essencial, e você vai conduzindo isso conforme você conduz. Quando o problema acontece, em vez de contar uma mentira, em vez de tentar dar a volta e na volta a gente compra, ou então dinheiro nasce em árvore, tá pensando que eu sou rica, em vez de vir com uma frase feita, conduza com a criança de uma maneira que no momento em que o comportamento acontece, você já começa a fornecer para ela um repertório um pouco maior, ampliar o repertório dela de como lidar com aquilo. Assim que você tem um determinado comportamento, se você aprende uma outra forma de comunicar aquilo, você desenvolveu uma habilidade. E é muito comum, gente, quando a gente começa a dar repertório para as crianças, para elas falarem sobre o assunto, às vezes a criança nem queria comprar, ela estava com fome, com sede, com sono, era um pedido deslocado. Então o diálogo também traz repertório pra gente que é mãe e pai, pra gente compreender melhor os nossos filhos. Comportamento 2. Se frustra
demais ao ouvir não. Se frustrar quando a gente ouve um não é natural, esperado. A gente que é adulto fica frustrado. Seria estranho se ao ouvir um não, você não ficasse frustrado por conta disso. Quando a frustração é intensa, quando a frustração é recorrente e quando a frustração você percebe que tá desproporcional àquele não, isso demonstra que a criança não tá conseguindo lidar com adiamento de uma recompensa, não tá conseguindo lidar com o fato de que um não, ele simplesmente representa algo que não é possível no momento. E que tipo de abordagem a gente pode utilizar quando a criança está com dificuldade de adiar uma recompensa, quando ela quer tudo na hora, quando ela não sabe lidar com o não? E conduzindo em doses homeopáticas. Antes de dizer o não, relembre com a criança o porquê do não. Faça com que ela diga, faça com que ela vá te dando as pistas, faça com que ela mesma diga o não. Quer um exemplo real? Ai, mãe, eu quero esse brinquedo, eu tô aqui numa loja. Ai, por que você quer esse brinquedo, filho? Ai, porque o fulano tem. Aí o diálogo é um. Você vai conduzir a respeito, mas tem coisas que você tem que o fulano também não tem. Será que todo mundo precisa ter tudo igual? E se o fulano tem? Você não pode ir lá brincar com o fulano? E aí você ainda vai ter um momento com o seu amigo? Vamos combinar um dia, eu vou falar com a mãe do fulano. Conduz dessa forma. Se você pergunta, por que você quer isso? Porque eu preciso. E aí você vai conduzir um diálogo sobre desejo e necessidade. Filho, será que você precisa mesmo? Quais são as coisas que a gente realmente precisa? Se a gente não comer, o que acontece? Se a gente não tomar banho, o que acontece? Se a gente não escovar... E se a gente não tiver esse brinquedo, o que vai acontecer na sua vida? Que vai mudar? E com base nesses diálogos, com base no que a criança te traz, essa baixa tolerância ao não, baixa tolerância à frustração, não é que ela some magicamente, é que a criança consegue racionalizar, a criança consegue elaborar, trazer essa frustração que foi ali tomada num momento de intensidade emocional, trazer essa frustração, trazer ela para consciência. E entender de fora, sair do problema, sair da desorganização e agir com mais racionalidade, dentro ali, lógico, da maturidade que é possível para a idade em que ela tá. Comportamento 3, não valorizar o que recebe ou o que tem. Brinquedos, objetos, os seus itens pessoais, a criança não cuidar, a criança parece que não tá ligando com nada. Ganha, usa por pouco tempo, abandona. Sabe o que isso demonstra quando a criança não valoriza? A falta de construção de valor. Ai, Clary, mas como que eu ensino construção de valor para uma criança pequena, por exemplo, né? O antídoto da falta de percepção é a gratidão. Como você vai trabalhar quando você percebe que o seu filho não valoriza o que ele possui, cansa muito rápido das coisas, acha que tudo cai do céu, acha que os brinquedos são descartáveis, que as experiências são efêmeras e que tudo é rápido, tudo é fast food, tudo é não sei o quê. Quando ele tá assim com esse imediatismo, essa é a palavra que eu queria achar, você precisa começar a trabalhar a gratidão, começar a mostrar para ele que tem experiências, que tem valor, mas que não tem preço, começar a mostrar e trabalhar o pote da gratidão, uma ferramenta que a gente traz também nesse livro. Hoje parece que o vídeo foi feito sobre esse livro, né? Mas a gente traz também todas as nossas abordagens, a gente traz nas atividades avulsas, que tem um preço super acessível no site do Poderoso Cofrinho, ferramentas para que as crianças, quando a gente tem um ditado muito inteligente que fala, para me encher do que importa, preciso esvaziar. Preciso esvaziar o quê? Daquilo que está em excesso. Então, coisas em excessos, brinquedo em excessos, conforme a gente vai tendo atitudes mais minimalistas, a gente vai se enchendo de experiência, se enchendo daquilo que importa e exercitando a gratidão. Então, é nesse sentido, não é a gratidão religiosa, filosófica, a criança nem tem essa percepção ainda, mas assim, olha que legal esse brinquedo que você tem, o que esse brinquedo já proporcionou? Como será que ele ficar ali num canto jogado? Será que é legal? Vai poder brincar com ele se ele ficar jogado? Você cansou? Se você cansou, o que você acha de outra criança poder brincar? Trabalha a doação. Essa noção de valor, essa percepção, ela não é numérica quando a gente está falando com a criança. Ela tem muito mais a ver com como a criança se sente, como ela interpreta aqueles objetos, aqueles itens, tá bom? E agora, depois desse terceiro comportamento, a gente vai falar de uma variação que, na verdade, é praticamente o mesmo comportamento, mas é ligeiramente diferente. O quarto comportamento, que significa que seu filho está precisando urgente de educação financeira, é quando ele não entende o preço das coisas. Quando lá a gente falou de valorizar o que possui, agora a gente está falando de preço mesmo, a gente está falando de dinheiro especificamente dito, né?
pede coisas de valor alto, sem noção da realidade da família. E aí, às vezes a gente vai para um caminho de, ai, meu filho tá ficando mimado. Isso não é uma criança mimada, é falta de vivência, com escolhas, comparação e conversa sobre orçamento. Por quê? A criança pequena, como que ela vai entender que um negócio é R$1.000? Converte, gente. Já ensinei isso diversas vezes. Ah, isso daqui que você tá pedindo para comprar equivale, pega um item que a criança gosta muito. Sei lá, ela tem um brinquedinho mais em conta, ou um chocolate que ela costuma comer, ou horas de trabalho. A mamãe, para comprar esse brinquedo para você, a mamãe tem que trabalhar o mês inteiro. Você acha que vale a pena trocar um mês de trabalho por esse brinquedo? Você acha que vale a pena trocar 20 chocolates desse que você gosta? Você vai ter que deixar de comer 20 chocolates só para ter esse brinquedo. A criança está lidando com escolhas e está tendo a noção de preço a partir de uma lógica de comparação e que está dentro do repertório dela, com coisas com as quais ela tem contato, que ela convive, que ela tem referência. É muito diferente de você falar, isso custa R$1.000, isso tá caro. Eu já fiz um vídeo, né, sobre caro e barato e isso vai nessa linha. Quando você percebe que seu filho tá sem noção de preço, traz a comparação e as escolhas que você vai ver que o comportamento vai mudar e essa é uma lição valiosa. E o quinto comportamento, a criança acumuladora, que pede mais coisas do que ela é capaz de usar. E o pior, a criança só é acumuladora porque tem adulto dando, a criança sozinha não vai conseguir comprar nada. Então aí tem uma falha dos dois lados, tá? Aqui a gente vai trabalhar o quê? Consumo consciente. E esse consumismo, gente, esse comportamento quinto, a gente sempre deixa o mais importante pro final, porque o consumismo é a base. Consumismo na infância é a base para o endividamento na vida adulta. A criança precisa de educação financeira em cada uma dessas situações. A criança que está lá se tornando uma criança acumuladora, é lógico que a gente não pode colocar esse tipo de rótulo na criança, tô trazendo isso para vocês como forma de ilustrar e de exemplificar. Mas quando você vê que a criança tá indo por esse caminho de querer mais coisas do que ela é capaz de brincar, de querer mais roupas do que ela é capaz de vestir, de querer mais sapatos do que ela é capaz de calçar, você percebe que a visão de necessidade está distorcida e você percebe que o consumismo está batendo a porta. Se nas outras a criança não é necessariamente consumista, nessa última você vai perceber um sinal de alerta de que o consumismo já está ali instalado. E como você faz? Através de doação e através de condução de diálogo sobre querer e precisar. E trabalhar aquela siglinha, né? Necessário, importante e supérfluo. Tem coisas que a gente precisa, tem coisas que são importantes para nós e tem coisas que não são necessárias de forma alguma. Vamos categorizar? Vamos fazer 3 potes e vamos colocar cada brinquedo desse que está acumulado em um? E isso vai ensinando a criança a discernir melhor entre tudo aquilo que ela consome. Bom, gente, o vídeo ficou longo porque quando eu trago 5 sinais eu tenho que explicar cada um deles, mas eu espero ter ajudado e se você identificou um ou mais desses sinais aí na sua criança, a boa notícia, dá para começar agora, independente da idade, e dá para começar inclusive se o seu filho for muito pequeno e mesmo que você nunca tenha falado de dinheiro com ele. Se você quiser aprender como fazer isso com leveza, com resultados reais, a gente que já ajudou aí milhares de famílias, a gente tem disponível no meu site, poderosocofrinho.com.br, todos os livros, cursos, vídeos. Aqui no YouTube tem muito conteúdo gratuito para isso, caso você não queira investir em nenhum dos nossos produtos. E se você representa uma escola ou uma empresa, me chama que juntos a gente pode transformar a realidade das crianças que são impactadas por vocês. E a forma, principalmente a forma com que as crianças aprendem sobre valor, tudo bem? Um beijo e até o próximo vídeo!